Boa tarde a todas e a todos. Como eu havia prometido, hoje eu vou gravar, é uma coisa que eu já fiz. É uma palestra, um mini curso, na verdade, que eu dei sobre Sérgio Buarque de Holanda e Achille Mbembe num restaurante lá em São Paulo. Um restaurante, é uma casa de cultura, é um bar chamado Aljânia, que acho que vocês todos que moram em São Paulo, ou quem for visitar São Paulo, deveria visitar. É um lugar muito aberto a debates, a discussões. Eles sempre promovem palestras, cursos, rodas de conversa, lançamentos de livros. Então é um lugar muito interessante de se visitar. Ele foi construído a partir de refugiados palestinos e também de outras regiões, de outras nacionalidades. Então ele é um centro de resistência mesmo, de pensamento político, de disseminação da cultura, principalmente a partir da gastronomia. E lá é um lugar muito interessante. Tem comidas muito boas, muito bem feitas. Recomendo que vocês vão para os eventos que eles sempre estão realizando, cursos, palestras, tem shows, mas também vão para apreciar a comida, os drinks, as bebidas que eles fazem. Aquilo é um lugar maravilhoso, preços são muito bons. Não estou sendo patrocinado, né? Queria eu, mas é só um lugar para ficar aí na cabeça de vocês, que vocês gostam de consumir comida ruim. Sei, muitos amigos aí ficam postando que tá indo no Paris 6, no Madeiro, no Habib's, enfim, vão no Jânio. E nos outros lugares. Depois eu vou dar umas dicas em São Paulo que não falta é lugar bom. E eu vou reproduzir hoje então aquilo que eu falei naquele dia sobre Sérgio Buarque de Holanda e Mbembe, para tentar usar os conceitos que eles produziram, esse ferramentário conceitual que eles produziram, para tentar pensar um pouco o Brasil de hoje. Vai ser um pouco diferente do que eu falei naquele dia, porque a gente tem um Brasil com problemas um pouco mais profundos do que foi ano passado. Foi em julho do ano passado, a gente já não estava muito bom, mas agora a gente tem essa desgraça do vírus para fazer com que as coisas mudem muito, e floresçam e apareçam e explicitam muito mais elementos que permanecem obscuros em tempos de normalidade, mas que estão contidos no imaginário brasileiro e são terríveis. São terríveis. A gente vê personalidades e caráteres sendo explicitados, sendo finalmente expostos pelas próprias pessoas, né? Pelos próprios donos dessas personalidades e desses caráteres. E a gente vê coisas terríveis, lê coisas terríveis, ouve coisas terríveis sobre os seres humanos, sobre quem merece morrer, quem merece viver, sobre o que deve ser beneficiado e o que deve ser deixado à deriva. Basicamente, o que o Brasil sempre fez, mas talvez nunca tenha sido tão explícito, prevalecer os interesses particulares e privados de uma certa elite, inclusive pelas pessoas mais pobres, né? Do que privilegiar a vida das pessoas e as suas possibilidades de existência. Então, vou me concentrar em dois conceitos aqui fundamentais. Eu estou me servindo. Quem viu meus vídeos anteriores, o que eu falo bastante sobre a história do pensamento, a história da filosofia. Eu me sirvo dos conceitos para ter um plano de fundo decente, para que tenha sentido aquilo que eu vou dizer, mas eu uso esses conceitos. No primeiro momento eu dou aulas, dou cursos, eu descrevo conceitos, contextualizo autores e autoras, os problemas que eles estavam tentando resolver e esclarecer, mas
uma filosofia basicamente deve usar tudo isso que está sendo feito, tudo isso que ainda tem sentido, tudo isso que pode fazer com que a gente compreenda melhor os problemas do nosso tempo. Então, hoje é um dia em que eu vou usar, eu vou me servir desses conceitos. Claro que eu vou expor os conceitos, vou falar de história, vou contextualizar os autores. Eu vou focar muito mais no Sérgio Buarque, um autor brasileiro. Eu vou falar a respeito do Mbembe, um autor camaronense. Eu vou falar muito mais pontuadamente sobre o seu conceito de necropolítica. Sobre o Sérgio Buarque eu vou falar mais, tá? É uma escolha minha, teórica. Eu domino mais o Sérgio Buarque do que o Mbembe, mas eu acho que dá para conversar, fazer com que os conceitos sejam utilizados para que a gente entenda isso que a gente está vivendo. Então, o que cabe fazer filosoficamente é usar os conceitos, usar essas chaves de interpretação que as filósofas e os filósofos estão construindo, claro, para certos problemas, mas isso não impede que a gente adapte-os, ressignifique-os e use como lente para entender os nossos próprios problemas. São clássicos, os clássicos vão sempre conversar com a gente, né? Como naquela obra do Ítalo Calvino, né? Por que ler os clássicos? E a ideia principal do livro é que é um clássico. Um clássico é uma obra que nunca cessa de nos dizer coisas novas. Por isso que as obras se mantêm, porque elas têm coisas a dizer. A gente precisa conhecer essas obras e usá-las para que elas nos digam coisas interessantes para o nosso tempo, para os nossos problemas. Por isso que do Tales de Mileto, passando por Mary Shelley, passando por Machado de Assis, passando por Goethe, passando por Hannah Arendt, todos são clássicos porque tudo isso nunca vai cessar de fazer sentido e ressignificar nossas próprias realidades e condições. Vou tentar não demorar muito assim, a minha exposição. Eu acho que ela não pretende ser exaustiva, mas ela pretende tentar sugerir ou cutucar o que a gente entende por Brasil e pela personalidade que é construída aqui no Brasil, a nossa personalidade, a forma como a gente entende o mundo, a forma como a gente se debruça sobre as coisas, a forma como a gente significa as coisas. Mostrar que isso tem história, isso tem raízes, isso tem um porquê de ser assim. E se a gente identifica o porquê que as coisas são assim, talvez a gente possa vir a ressignificá-las. A gente possa mostrar que nem sempre foi assim, isso pode mudar, isso não é um dado da natureza, isso é um dado da contingência histórica, e ser histórico pode ser mudado. Tá? Mas antes de mudar qualquer coisa, antes da gente pensar em mudar qualquer coisa, a gente tem que tentar entender o que essa coisa é. E é isso que a filosofia tenta fazer sempre, né? O que são as coisas, por que as ações dos homens, por que as coisas do mundo são assim, porque a gente significa as coisas de tal forma e não de outra. Então minha intenção é falar do Brasil, por isso a ênfase mais no Sérgio Buarque do que no Achille Mbembe, mas eu vou também tentar interpretar o Mbembe com base a gente pensar no Brasil. Não que isso não funcione, não sejam chaves de interpretação para interpretar o mundo num geral, ou outros países, outras culturas. Mas a intenção aqui é situar em relação ao Brasil. Tá? Bom, Sérgio Buarque de Holanda, então. Por que eu vou falar de Sérgio Buarque? Porque ele é talvez o grande nome, aquele que mais tentou, pelo menos classicamente, aquele que mais tentou compreender uma certa psique do brasileiro a partir das suas raízes históricas, políticas e sociais. Como é que uma certa mentalidade foi construída no Brasil a partir das contingências que nos construíram. O Sérgio Buarque ele é um autor do começo do século XX.
Eu vou focar aqui basicamente em duas obras do Sérgio Buarque, que são as duas obras que eu acho que as mais belas obras, isso aqui é na minha opinião, são obras lindíssimas, uma de mais juventude e outra de maturidade, mas que elas se conversam, continuam a pensar sobre basicamente as mesmas questões. Que é primeiro Raízes do Brasil, a obra já tem no título, né? E o título ele faz parte do espírito daquela época do Brasil, da década de 30, de 20, que tentava pensar quais são os motivos que nos levaram a estarmos onde estamos. Vocês têm Raízes do Brasil, Sérgio Buarque, vocês têm a formação do Brasil contemporâneo, do Caio Prado, vocês têm o Casagrande Senzala, do Gilberto Freire. São todas obras tentando interpretar os nossos fundamentos, as nossas raízes, os pressupostos que foram importantíssimos, que foram definidores disso que a gente vai chamar de Brasil. Então, uma das obras do Sérgio Buarque, na qual vamos basear, é Raízes do Brasil, obviamente, onde aparece pela primeira vez o conceito já bem definido de homem cordial, o que é essa cordialidade, e também uma obra chamada Visão do Paraíso. Linda, linda obra, recomendo que vocês procurem, acha fácil. E a obra Visão do Paraíso ela é uma obra incrível sobre a interpretação do Brasil e do sentido que o Brasil tem. E a obra do Achille Mbembe vai ser a obra chamada Necropolítica. Mesmo, assim, é uma obra, não é a única obra a qual ele trata, assim, talvez seja a obra mais, talvez a mais fraca do Mbembe, que é a primeira onde ele desenvolve o conceito de necropolítica. Terão outras obras do Mbembe, no qual ele aprofunda o conceito, né? Mas eu acho interessante porque essa é a obra fundamental, fundante do conceito, e já nos consegue legar um conceito interessante para a gente interpretar a nossa realidade. Bom, o Sérgio Buarque ele é mais conhecido como historiador, certo? Aí todo mundo, eu dei um curso de filosofia intercultural ano passado, e eu fiz questão de trazer autores que sempre são renegados pela filosofia, porque parece que a filosofia é só feita pelos filósofos profissionais que têm diploma em filosofia e que são reconhecidos pelas pessoas que têm diploma em filosofia. Isso não acontece nas outras áreas. Por exemplo, o Sérgio Buarque é um grande historiador, ele é bibliografia fundamental na história, e ele não é formado em história, ele é formado em direito. Na minha aula de intercultural eu fiz questão de mostrar o aspecto filosófico do Sérgio Buarque, o aspecto filosófico do Milton Santos, falamos de Davi Copenaua. Então, filosofia, eu acho que ela fica muito empobrecida quando a gente limita o pensamento filosófico a pessoas que são consideradas, por conta de certos títulos, como filósofos. O Sérgio Buarque ele não tem que ter o diploma de historiador para ser reconhecido como historiador pelos historiadores. E na filosofia sempre tem essa picuinha, mas ele não é filósofo, ele é historiador. Ele não é filósofo, ele é sociólogo, porque na sociologia também Sérgio Buarque é reconhecido como um grande sociólogo. Mas a filosofia ainda sempre, né, com uma certa arrogância. Não sei quem assistiu minha aula do que é a filosofia, a primeira aula que eu falo dos pré-socráticos, do Tales, eu disse que a filosofia surge exatamente porque ela não é nada altiva, ela não é nada divina, ela é feita por homens comuns que estão tentando compreender, dotar de um sentido, de uma inteligibilidade as coisas que existem no mundo, as ações, a vida natural, enfim, não importa. São pessoas comuns que não sabem as coisas e pretendem, a partir da sua inteligibilidade, inteligir o mundo. Mas a filosofia ela acaba se tornando, dentro da academia principalmente, um secto
de pessoas divinas, de gênios. O professor Gonçalo Armijos Palacios, eu acho que ele é de Goiás. Ele tem esse livrinho aqui, ó. É muito interessante. De como fazer filosofia sem ser grego, estar morto ou ser gênio. Porque filosofia não está limitada a quem está morto, a quem é grego ou a quem é gênio. A filosofia é feita por seres humanos comuns que não entendem ou não esclareceram as coisas e pretendem esclarecer. Porque percebe que a partir de um certo método, de uma certa forma de pensar as coisas, a gente consegue esclarecê-las. Se não resolvê-las, a gente esclarece, mostra que lá tem um problema para ser resolvido, um problema racional para ser resolvido. Então estou falando isso por quê? Porque o Sérgio Buarque ele é muito reconhecido na história, ele é formado em Direito, muito reconhecido na história, como um grande historiador, talvez um dos maiores historiadores. Ele é muito reconhecido na sociologia, como um grande sociólogo brasileiro, como uma das grandes figuras do pensamento social brasileiro moderno. Dessa geração da década de 30 que produziu grandes obras para tentar entender a identidade do Brasil. O Sérgio Buarque de Holanda ele é muito reconhecido como um crítico literário, como um literato, pelo pessoal da literatura, pelo pessoal dos estudos de linguagem, pelo pessoal das letras no geral. E ele não é formado em letras. Mas em relação à filosofia, ele não é muito reconhecido, não, porque ele não faz filosofia, porque ele faz história, porque ele faz sociologia, porque ele faz literatura, mas filosofia não. E é gente que nunca leu o cara, né? Assim como tudo nesse mundo, né? As pessoas gostam de falar sobre o que não sabem. Como se o Sérgio Buarque não tentasse apreender a realidade a partir de certos conceitos, que não propusesse levantamento e explicitação de certos problemas para lidar com eles de maneira conceitual, tentar dotar de sentido, de inteligibilidade aqueles problemas. Como se o Sérgio Buarque de Holanda também não falasse sobre os problemas que a filosofia tradicional trata. O Sérgio Buarque tem textos sobre o utilitarismo. O Sérgio Buarque tem no seu fundamento, como grandes inspirações para o seu pensamento, grandes nomes da filosofia. Eu vou falar ao longo aqui da minha apresentação, mas ele bebe na fonte do historicismo alemão, por exemplo. Ele tem Nietzsche como um dos seus fundamentos, tem Vico, ele tem Dilthey, ele tem Walter Benjamin. Então, como ele não pode ser reconhecido como produtor de pensamento filosófico, porque ele junta as disciplinas que ele domina e tenta, numa síntese, interpretar o mundo com o máximo de dados, informações e métodos que ele puder, que ele dominar. Então, assim, uma tentativa que vocês já podem ver que a minha perspectiva sobre filosofia ela é ampla. Filosofia não é aquilo que filósofos profissionais fazem. Filosofia é uma forma de pensar as coisas. A gente tem uma formação em filosofia porque a gente ensina a tentar formar um modo de pensamento específico, filosófico, capaz de exercer pensamento claro, a partir de problemas e conceitos, a partir do discurso argumentado, encadeado. Isso é fazer filosofia. Se você é formado nisso, pouco importa. Basicamente toda a modernidade então não faria filosofia. Os grandes nomes da filosofia não fariam filosofia também. Frege, Russell não fariam filosofia, enfim. Mas vamos lá. Só para justificar, porque um professor de filosofia falando sobre filosofia e pega um historiador, ele também é filósofo. Basta ler certos textos ou a forma com a qual ele lida com certos problemas. Ele também está fazendo filosofia. O Buarque, ele tem uma coisa muito interessante no seu pensamento, porque ele inaugura um estilo. Ele inaugura um estilo que é ensaístico e tem uma expressividade literária, claro,
só que ela é essencialmente interpretativa do processo de nossas formações sociais. É isso que o Buarque quer fazer. Ele é um ensaísta, as suas obras são ensaios. Ele eleva o ensaio a... E todos os outros pensadores que eu falei do Brasil dessa época, pego esses 3 grandes nomes que estão na boca de todo mundo sempre, Caio Prado Júnior e Gilberto Freire, todos escrevem grandes ensaios. O ensaio é uma forma muito legítima e talvez uma das mais ricas de se pensar sobre grandes problemas. Ela é literariamente permissiva, no sentido de a gente poder explorar nossas ideias de uma maneira um pouco mais livre, sem perder o rigor, claro, mas a partir de um estilo mais próprio, um estilo mais subjetivo, claro, porque tudo que passa por nós torna-se subjetivo. Isso é até num artigo acadêmico do mais alto rigor, a subjetividade daquele que produz o artigo, mas o ensaio ele é algo que nunca vai se estabelecer como algo que está completo. Ele é um pensamento que está em movimento, que está sempre pronto e disposto a se reformar. Então, o Sérgio Buarque, na sua obra, ele usa o estilo ensaístico como uma expressividade literária interpretativa, para investigar o processo das nossas formações sociais. A professora Maria Odila, que me ensinou isso, lá na PUC, se não me engano, já li muito artigo da Maria Odila, já fui muita palestra, aulas públicas, assim. E ela vai dizer que no Brasil, desde a formação colonial, então a gente está lá no século XVI, surge um antagonismo entre sociedade e política. Desde o século XVI, hein? O antagonismo entre sociedade e política. Esses são problemas fundamentais da obra do Sérgio Buarque de Holanda. Por quê? Porque esse antagonismo entre a sociedade civil, né, e a política, o exercício da política institucional, esse antagonismo sempre dificultou a formação espontânea da nacionalidade brasileira, entendida como um elo entre relações sociais, cidadania e política. Então olha que engraçado, desde o século XVI, a gente vê lá no Sérgio Buarque, que no Brasil há esse antagonismo entre a sociedade civil e a política. Isso dificulta um elo entre as relações sociais, cidadania e política. As nossas classes dominantes, isso é visível hoje em dia. As nossas classes dominantes, elas almejavam sempre o poder imediato. O que é o poder imediato? É a satisfação de interesses adquiridos, interesses pessoais adquiridos. O Estado ele não tinha capacidade, né, desde a formação do Brasil, de abarcar as disparidades sociais e a diversidade de todas as regiões e das classes sociais que estavam cindindo a sociedade brasileira. Por quê? Porque aqueles que compuseram o Estado brasileiro, eles não estavam preocupados em construir uma sociedade nacional com base num certo planejamento, num certo programa básico que seja, de processo civilizatório. O que essas classes dominantes estavam estabelecendo? São os nobres. As classes dominantes são os nobres, os proprietários de terra, enfim, quem tinha dinheiro no Brasil. Na época da colônia ainda, desde sempre. As elites queriam se servir daquilo que o Estado proporcionava, da riqueza que o Estado produzia, para privilegiar seus interesses privados. Certo? O Brasil é muito grande. O Brasil foi sendo construído e foi enriquecendo em termos populacionais e culturais de maneira maravilhosa. As regiões são como se fossem nações diferentes,
porque a linguagem muda, a culinária muda, os valores mudam, existem histórias regionais que são riquíssimas. Então, imagina, um estado que não está nada preocupado em fazer algum tipo de ligação entre essas regiões, algum tipo de interculturalidade possível. A única coisa que estava sendo interessante era se servir do aparelho do Estado para se beneficiar, para querer mais riqueza, para querer mais status, para querer mais poder. Isso fez com que surgisse um abismo enorme entre a sociedade e o Estado. Há uma hipertrofia, portanto, do Estado e poder das elites dirigentes, que estão divorciadas da realidade brasileira. Soa familiar isso, né? Por outro lado, né, a gente tem o Estado, o poder das elites dirigentes, e a gente tem a realidade brasileira por outro. A sociedade, né, a sociedade brasileira, da realidade brasileira, das pessoas que estão trabalhando, comendo e produzindo, ela está dividida. Então a gente tem uma divisão entre o Estado e as elites e a sociedade. E dentro da sociedade brasileira a gente tem outra divisão, que são os pluralismos raciais e sociais, que não chegam a viver plenamente a expressão ou as tensões de suas contradições. Porque não é possível, porque não lhes é dado nenhum tipo de ferramenta ou possibilidade de expressão. O Sérgio Buarque, quando ele fala isso, ele contradiz uma série de intelectuais brasileiros que dizem que a nacionalidade brasileira teria sido moldada pelo clima, pela paisagem tropical. Por exemplo, Silvio Romero e Euclides da Cunha defendem um certo molde da nacionalidade brasileira a partir do clima e da paisagem. Para o Sérgio Buarque, esses não são elementos dispensáveis, tá? O clima, as diferentes raças, a paisagem tropical, a mestiçagem, tudo isso são fatores, só que eles são coadjuvantes na formação do Brasil. O fator decisivo para o Sérgio Buarque, decisivo, e aí vocês podem questionar, mas para o Sérgio Buarque o fator decisivo provinha da cultura portuguesa. Tem um capítulo no Raízes do Brasil chamado Aventura e Rotina, se eu não me engano, alguma coisa parecida. Por quê? Porque os portugueses, um traço da personalidade portuguesa, que nos colonizaram, são apegados à rotina, aos costumes e a um certo ceticismo tradicionalista, ele vai dizer. Portanto, o Sérgio Buarque já está entrando em conflito com certas outras interpretações que dão ênfase no clima, nas raças, enfim, na paisagem, e está dizendo, não, o fator principal e estes coadjuvantes ao redor ajudaram a formar, então não é só o português, mas o principal é a cultura portuguesa que traz certas idiosincrasias, o apego à rotina e aos costumes, fundamentalmente. Oliveira Viana também tem uma outra tese sobre a formação do Brasil. Oliveira Viana vai dizer que... E Oliveira Viana talvez seja um dos mais influentes pensadores na construção de um certo pensamento social brasileiro. Assim. Oliveira Viana, com seu instrumentalismo autoritário, ou autoritarismo instrumental, acho mais dito dessa forma, que é uma certa versão do positivismo aqui no Brasil, ele é responsável por construir certas ideias que vão chegar na cabeça de certos golpeadores da democracia. Um dia eu falo de Oliveira Viana. Assim. Essas ideias estão lá em Getúlio Vargas, quando dá o golpe em 30, ou em 64 nos generais, quando dá o golpe. Então Oliveira Viana é um pensador muito importante para pensar como se via o desenvolvimento
do Brasil enquanto um Estado. Mas, em outro aspecto, Oliveira Viana ele diz que o Brasil ele é construído sobre as raízes americanas da grande propriedade agrícola. A agricultura, tanto aqui como em Portugal, tem um grande papel, claro. Só que, ao ser trazida aqui para o Brasil, e pega todos esses coadjuvantes que o Sérgio Buarque vai levar em consideração também, mas que não são principais, ele vai dizer que a agricultura, tanto aqui quanto em Portugal, ela fica subordinada a uma ação devastadora e perdulária, assemelhando-se muito com a extração do ouro. Então, olha só, os portugueses trouxeram, tudo bem, a agricultura faz um papel, mas as raízes americanas dessa agricultura estão erradas, como sendo o fundamento da nacionalidade brasileira. Oliveira Viana errou quando fala que as raízes do Brasil são também as raízes americanas da grande propriedade privada. Não, os portugueses, a partir desses seus elementos, apego à rotina, um certo tradicionalismo, fazem com que a agricultura aqui seja uma atividade que destrói e devasta, que é muito próxima da extração do ouro, né, da mineração. Vocês veem algum tipo de atualidade nisso? Nossos grandes latifúndios, nossas grandes monoculturas, grandes desmatamentos para a produção de pasto ou produção de monocultura de soja, devastação de território indígena, destruição da terra. Monocultura de soja, por exemplo, destrói com o solo, né? Uma vez plantado soja, só vai plantar soja, você destrói. Olha o Sérgio Buarque aqui dizendo: as raízes portuguesas transformam a agricultura como um tipo de atividade análoga à mineração, quando a gente está falando de destruição, de devastação. Os outros lugares não é assim, não são assim, né? O Brasil ele tem uma certa, por conta dessas raízes portuguesas, claro, que entram em choque com as nossas circunstâncias próprias e fazem com que a agricultura tenha esse papel. Essas inserções tardias de portugueses e brasileiros na modernidade europeia são frutos disso. O Brasil, e é uma coisa interessante, assim, quando a gente vê esse pensamento social nascente, a gente percebe que eles têm basicamente uma pergunta que guia todos. Quais são os motivos do nosso atraso? Por que o Brasil ainda não se modernizou? Porque o Brasil, em relação a Estados Unidos ou Europa, inclusive aos países asiáticos também, o Sérgio Buarque vai dar exemplo do Japão, por exemplo. Como é possível que a gente seja tão atrasado assim, em termos de produção, em termos de trabalho, em termos de direitos? Como é possível? Ora, por conta disso. E se vocês forem perceber, o mundo medieval na Europa, ele acaba por último, né, em termos de pensamento, em termos de resistência às ideias modernas da ciência, da secularização da ciência e das artes, enfim, da construção de grandes estados nacionais, estados burgueses. Espanha e Portugal são os últimos. Espanha e Portugal são os últimos. Se o Brasil ele é herdeiro dessa forma portuguesa, né, de olhar para o mundo e de agir politicamente sobre o mundo, é óbvio que o Brasil também vai ser inserido tardiamente nessa modernidade. A modernidade funda basicamente certas organizações que instituem identidades nacionais. O Brasil permanece fragmentado porque ele não entra na modernidade. E a gente pode questionar se deveria ter entrado nesse modelo de modernidade, se ele poderia entrar nesse modelo de modernidade, que é basicamente eurocêntrica. Mas, enfim, é um ponto que o Sérgio Buarque levanta.
E quando a gente percebe essas nossas raízes, a gente percebe que isso tem influência muito grande na forma como as cidades foram construídas. Elas foram organizadas no Brasil de forma anormal e prematura. Há um predomínio dos senhores rurais no meio urbano. Quando o Brasil começa a se urbanizar, não cria-se uma certa burguesia, não cria-se uma certa classe trabalhadora, que a partir de certos conflitos entre classes que seja, fazem emanar desses conflitos certas formas de organização política. Não acontece isso no Brasil. O que acontece no Brasil é que quando o Brasil se urbaniza, quem manda nessa vida urbana, segundo Sérgio Buarque, são os senhores rurais. Eles vêm de lá e fazem com que a lógica do mundo rural permaneça na vida urbana. Não há uma vida urbana burguesa independente dos fazendeiros. Cria-se, portanto, as instituições do Estado, cria-se, portanto, uma forma de organização política mais ou menos racional, cria-se, portanto, um funcionalismo público no Brasil, ou vai se criando um funcionalismo público no Brasil, na medida em que o Estado vai progredindo, as cidades vão crescendo, vão sendo inventadas. Cria-se, portanto, o funcionalismo público, certo? Os serviços públicos para os cidadãos. Quem que cria esse funcionalismo público? Esses senhores rurais. Cria-se um arremedo de burguesia dependente de cargos públicos e da vontade das elites dirigentes. O funcionalismo público está submetido às vontades dos senhores rurais, dos grandes latifundiários, enfim, dos grandes donos de terra, donos de escravos, portanto. Está aí um primeiro passo para o que eu quero falar sobre o Brasil. Então, existe fundamentalmente uma grande distância desde o início do Brasil entre a sociedade civil e o Estado, entre as instituições políticas e o povo. Os senhores rurais dominam, os grandes proprietários de terra dominam, inclusive, o funcionalismo público. Entra-se como funcionários públicos filhos, amigos, esposas, apadrinhados dos senhores rurais. Certo? Ponto bem importante para entender o que o Sérgio Buarque vai falar sobre a cordialidade. Ora, como que o Sérgio Buarque vai construir essa interpretação do Brasil, então? Ele vai se servir de alguns autores que estavam produzindo, ou que já tinham produzido, alguns conceitos interessantes dentro da análise filosófica e histórica do mundo. Primeiro, ele vai dar uma grande ênfase à importância da religião, dos ritos e dos mitos primitivos na formação das culturas e das civilizações. Isso é fundamental para o Sérgio Buarque de Holanda. E isso ele recebe de um pensador filosófico, um filósofo italiano chamado Giambattista Vico, numa obra chamada Ciência Nova, de 1744. O Vico estabelece um novo modelo de interpretação do passado, que é extremamente diferente dos pensadores iluministas. O Vico vai, por isso que é Ciência Nova, estabelecer o significado e o sentido das culturas, da civilização, do pensamento humano, relacionando aspectos da vida cotidiana, costumes, principalmente relacionando a religião e os mitos primitivos dessas culturas. Aliado a isso, o Sérgio Buarque vai pegar bastante influência do Herder, do Dilthey, do Goethe, do Meinecke. Por quê? Porque vida cotidiana, costumes, a cultura material, os rituais de religiosidade, a arquitetura das cidades, a turbulência entre os laços afetivos, os hábitos de trabalhar a terra, as leis do Estado, são elementos fundamentais para a gente tentar dotar de sentido uma certa cultura, uma certa nação, porque senão faltam aspectos interessantes para a gente compreender por que um lugar é assim, por que as pessoas desse lugar são assim.
Então aqui, ó, o Vico, fundamental para Sérgio Buarque de Holanda, assim como Goethe, assim como o Herder, assim como o Dilthey, assim como o Meinecke. Há certas forças históricas no Brasil, já que o Sérgio Buarque vai se servir dessa cultura basicamente do historicismo alemão, vai saber que certas forças históricas no Brasil foram construídas a partir de alguns elementos que vieram lá de Portugal. A poesia medieval portuguesa e a poesia do século XVI portuguesa, ritualismos de uma certa religiosidade carnal, aspectos da mentalidade dos colonos portugueses aprendidos na literatura, na cultura material, na paisagem, na economia do açúcar, do café, na modernização da corte após a extinção do tráfico de escravos. Só que um dos maiores impasses era, de fato, a herança deixada pela escravidão através de um acirrado preconceito contra o trabalho manual. Olha os elementos que o Sérgio Buarque vai trazer para conseguir tentar fazer uma interpretação das raízes desse Brasil e do Brasil no qual ele estava inserido. O que é interessante aqui, e veio do Vico, é que o Sérgio Buarque vai e volta na sua análise, porque ele usa o corse e o recorse, né? O fluxo e o refluxo da história que ele aprendeu com o Vico. Seria o curso e o recurso, é traduzido por fluxo e refluxo da história. Porque há movimentos do tempo histórico que voltam muitas vezes sobre si mesmos, né? Certas recorrências, certas similitudes, certas raízes vão e voltam. E a gente consegue identificar isso. Eu estou falando aqui, eu tenho certeza que vocês identificaram muitas coisas acontecendo hoje, ainda que aconteciam lá na nossa formação. Isso faz com que a formação da sociedade brasileira seja singular, ela é distinta dos outros países da América Latina. Isso que é engraçado, isso que é fundamental no Sérgio Buarque de Holanda. Nem tudo na história aparece como um progresso linear, que a gente vai, né, progredindo, as coisas vão sendo desenvolvidas, a gente vai indo sempre para o melhor estágio que a gente poderia estar. Os positivistas defendiam isso, o Spencer, o Comte defendia isso. Os iluministas pensam assim, né, que há um progresso na história humana e a gente não consegue dar, apesar de dar um outro tropicão, a gente não volta, a gente não retrocede. O Hegel fala isso, né? A história humana ela é contingente, ela sempre pode ser de outra forma, mas uma vez que ela se estabelece, que o espírito se materializa na história, ela se torna necessária. Não tem como ela deixar de ser o que ela é, ela só é daí para frente. E o Sérgio Buarque não tem essa visão meio hegeliana da história, não. Nem tudo aparece como um progresso linear. Há corse e recorse. Há fluxos e refluxos na história. A gente vai e volta. Por exemplo, a escravidão não foi superada, né? Os reflexos da escravidão, Joaquim Nabuco dizia isso, né? Tem que acabar com a escravidão, mas o que vai ser mais difícil é acabar com a obra da escravidão. E essa obra sempre volta. Por que ele não acredita nesse progresso linear da história? Porque povos que atingiam certo grau de cultura sempre recaíam, ou muitas vezes recaíam de novo na barbárie. A gente tem muitos povos, assim, a gente tem Atenas, a gente tem Esparta, por exemplo. A gente tem o Império Persa, tem Egito, tem o Império Inca, Maia, Azteca, enfim. Tem grandes impérios, tem a Europa, né? Europa iluminista, né? Europa humanista, Europa que no século XX assassina 6 milhões de pessoas em campos de gás. Então, há cursos e recursos, há fluxos e refluxos na história. O Sérgio Buarque leva em consideração isso. Há sobrevivências. Esse método que ele pega do Vico assim, é incrível, porque para o Sérgio Buarque há coisas que sobrevivem, coisas da nossa vida arcaica, da nossa história pregressa, que sobrevivem na nossa sociedade.
há estruturas da sociedade colonial que ainda permanecem no Brasil atual. Por quê? Porque isso continua sendo um resultado da distância entre a sociedade e política. E é isso que nos interessa agora, porque é isso que vai fazer com que o Sérgio Buarque defina um tipo ideal, weberianamente falando, mas eu acho que é muito mais que um tipo ideal. Ele é um conceito, ele é uma unidade, serve para dotar de inteligibilidade a realidade, certo? Serve para que a gente entenda, compreenda certos sentidos, certos significados da vida do Brasil. O homem cordial, ele não é algo que existe, que não é, eu não sou o homem cordial, assim, os homens não são cordiais. O homem cordial é um modelo de interpretação que faz com que a gente aproxime a personalidade do Brasil, dos brasileiros, a este conceito, né? A gente associa esse conceito, que esse conceito dota de significado algo que nos é familiar, e vocês vão ver como é familiar quando eu explicar. O que é a cordialidade, o homem cordial? Primeiro, parece que o homem cordial, ele é... E a gente ouve na história, assim, o brasileiro é cordial porque ele é amável, o brasileiro é cordial porque ele trata todo mundo bem, porque ele é bondoso, porque ele recebe as pessoas bem. Isso é uma interpretação extremamente equivocada do que o Sérgio Buarque está tentando dizer. O homem cordial, ele pode ser isso também, mas isso não é o que define a cordialidade. Primeiro, a cordialidade ela vem de cordis, né, do latim, coração. Coração, isso é uma metáfora, né? Ele geralmente se opõe à razão, certo? É o reino dos afetos, e aqui a razão é o reino do pensamento, da reflexão. Então o homem cordial, ele a grosso modo seria aquele que é determinado por uma relação afetiva em detrimento de uma relação reflexiva. O homem cordial é, antes de mais nada, isso para o bem ou para o mal, alguém que tem como pressuposto das suas ações um motivo afetivo, não racional. O que é cordialidade? Ela é a persistência do uso costumeiro de facções familiares e de particularismos. Isso dificulta a consolidação do Estado e o domínio de leis gerais. Isso que é muito difícil no Brasil. Mas é a lei que fala assim, mas não importa, é vagabundo, tem que morrer. Mas não está na lei, mas não importa. Entende? Quando você fala, não, mas o Bolsonaro devia matar todo mundo, o Bolsonaro devia acabar com o judiciário. Ele não pode, porque está na lei, né? A separação dos 3 poderes. Não importa. Porque a gente não se acostumou, a gente não desenvolveu uma separação de 2 instâncias. Elas não podem ser muito rigidamente separadas, mas tem que ter uma certa distinção que faz com que as leis gerais que regem o Estado não sejam as mesmas leis que regem a família ou círculos próximos de amizade, de afeto. Por quê? Porque a família, os amigos são da ordem do particular, daquilo que me diz respeito. E o Estado é da ordem do geral, aquilo que diz respeito a todos e a todas. Se eu não tenho uma separação mínima que seja, se eu confundo essas 2 instâncias, é difícil construir uma certa cultura cidadã que faça ou que exerça um respeito sobre as instituições políticas. Por parte, inclusive, principalmente dos representantes políticos do povo. O homem cordial, ele é um momento do Brasil, ele é uma mentalidade. Ele é um modo histórico de ser que marcou a vida social do Brasil para o Sérgio Buarque. São oriundos dessa particularidade da colonização portuguesa, que é caracterizada pela improvisação e não por um projeto racional. É o que ele vai chamar dos ladrilhadores e dos semeadores, né? Ele distingue a forma como a colonização espanhola foi construída nos países
colonizados pela Espanha e aqui no Brasil. Grosso modo, os ladrilhadores são aqueles que planejam. São o ladrilho, né? Você tem que cortar, você tem que calcular, você tem que colocar os ladrilhos, certo? Ladrilhadores. Planejamento racional, como é que a cidade vai ser, como a educação daqui vai ser, como é que a gente vai construir, enfim, tem projetos. Não significa que é bom. Ele está falando que é diferente, tem diferenças. Né? Os países de colonização espanhola não significam que são maravilhas, o Brasil é uma bosta. Não, ele está falando, essa é a diferença. Né? Quando isso se relaciona com as circunstâncias do lugar, geram consequências diferentes. Então os ladrilhadores são aqueles que planejam, que executam a partir de uma certa racionalidade. E os semeadores, né, como metáfora para o trabalho português, são aqueles que dependem de um certo ritmo espontâneo, da aventura, a improvisação. Entende? O semeador ele precisa plantar, ele coloca, isso a grosso modo, né? Claro que os agricultores não fazem isso, eles planejam. Mas os agricultores dependem de coisas que a razão e a racionalidade não conseguem controlar. Por exemplo, você tem que plantar numa terra. A terra tem que ser boa, tem que chover, né? A planta tem que germinar, enfim, você tem que esperar. É uma aventura. Entende? Então, isso marca essa particularidade da colonização portuguesa. Veja a figura do bandeirante. O bandeirante ele entra, vai cortando, matando, estuprando quem está no meio, enfim, escravizando e vai fazendo seus puxadinhos onde dá. Olha as nossas cidades não são planejadas, elas foram construindo na medida em que a necessidade foi pedindo. Você bota um prédio aqui, faz um puxadinho aqui, você tem um morro. Eu vou botar casa nesse morro. Lá em São Paulo, quem mora em Perdizes sabe. Você não sobe ruas, você escala muros. As cidades não são planejadas. Essa personalidade do bandeirante que vai na aventura, entra no meio do mato e vamos ver se a gente acha coisas. Isso marca, isso é um momento da vida do Brasil que faz com que essa cordialidade aflore em termos de construção de uma psique, de uma mentalidade do brasileiro. Você prende-se à tendência da sociedade de conservar sobrevivências arcaicas e mantém no presente costumes do passado, como a escravidão. O Sérgio Buarque vai então aqui, desses elementos do particular ao universal. Ele faz um estudo de particularidades, que é muito presente na hermenêutica do Dilthey, certo? Então ele vai lá falar da agricultura, da forma como a colonização foi feita, dos bandeirantes, dessa aventura, desses traços. Aqui ele vai falar da cordialidade construída. Ele vai, a partir de particularidades, construindo um modelo de interpretação. Essa é a contribuição, a partir dessa semeadura dos portugueses, essa é a contribuição brasileira que a gente vai, segundo Sérgio Buarque, legar ao mundo. A contribuição brasileira para o mundo é esse homem cordial, certo? Foi dita pela primeira vez pelo Ribeiro Couto em 1931, mas que tem como fundamento essa distinção do Ribeiro Couto a definição de que o Brasil, o homem cordial, ele tem um espírito hospitaleiro e uma tendência à credulidade. E o Sérgio Buarque vai falar, não é só isso não. O que o cordial faz? O homem cordial é aquele que, não sabendo diferenciar duas instâncias, a da vida privada, da família, dos círculos de amizade e do Estado, da política institucional, ele confunde as duas. Se ele opera pelo cordis, pelo coração, ele vai levar através do afeto, das paixões, ele vai levar a cabo as suas ações no mundo em relação às outras pessoas. Tem um termo aqui do Weber que é muito curioso, que é muito interessante, que é o conceito patrimonialismo.
Ah, mas isso não é só brasileiro, né? Porque o Brasil é patrimonialista. O conceito é do Weber, né? Então na Alemanha já devia ter. Sim. Mas no Brasil isso é aflorado. O homem cordial, ele se serve, portanto, daquilo que é da ordem da política comum, aquilo que é da ordem do Estado, das instituições políticas do Estado. Ele se serve disso para se beneficiar privadamente, para beneficiar a si e as pessoas que ama, e aos seus. Né? Seus filhos, suas esposas, seus amigos. O homem cordial, ele é aquele que não é guiado pelo princípio da racionalidade, mas pelas paixões, pelos afetos. E ora, se a gente é guiado pelos afetos, isso não necessariamente é uma coisa boa, porque a gente pode ter o afeto para o bem, a amizade, o amor, mas também para o ódio, mas também para a crueldade. Então, quando a gente vai odiar mais. A gente vai violentar mais. Esse é o princípio que rege nossas relações. Eu beneficio os meus e a mim e o resto que se dane. Se vai morrer 7 mil e destes 7 mil eu e meus amigos não estão incluídos, dane-se. Essa é uma das relações fundamentais dessa cordialidade. A gente precisa transgredir essa noção de cordialidade. Por quê? O Sérgio Buarque, no começo do capítulo 5, Antígona e Creonte, ele diz o seguinte, do Raízes do Brasil: é só pela transgressão da ordem familiar que surge o Estado. Né? O Estado ele surge como se fosse uma antítese da família. O Estado é uma quebra com a lógica da família. A ordem familiar tem que ser abolida por uma transcendência, por uma superação. Ah, mas a família tem que ser abolida? Não. As estruturas da família que regem o Estado devem ser abolidas. O Estado, como os modernos estabeleciam, né, lá no começo dos Estados modernos, ou da ideia dos Estados modernos, com Hobbes, com Locke, com Rousseau, a gente tem uma noção de que Hobbes é fundamental. Isso é Hobbes que o Buarque está trazendo. O Estado e a sociedade civil são diferentes. O Estado e a família e nossas particularidades são diferentes. Eles devem ser diferentes. A noção de representação em Hobbes é uma das noções mais fundamentais na história da política moderna. Porque o Estado ele é a representação impessoal das vontades, dos anseios dos cidadãos. Quem tem o papel do soberano no Estado não deve ser guiado pelos seus princípios particularistas. O soberano ele representa os anseios, as vontades dos seus súditos. Por isso que na capa do Leviatã do Hobbes tem um soberano, lá tem um príncipe, e se você for ver o desenho, esse príncipe é composto de pessoinhas. São os cidadãos. O Estado são os cidadãos. Então a noção de representação impessoal é muito interessante, porque não importa se você gosta de alguém, não importa se você acha que é isso. Se você é o soberano, você tem que agir de acordo com que o cargo ofereça aos cidadãos um certo bem-estar, uma certa paz, uma certa segurança. Essa é a diferença entre o Estado e a sociedade. O Brasil não fez isso, não houve essa transgressão. Só pelo Estado o indivíduo se faz cidadão, contribuinte, eleitor, elegível, recrutável, responsável pelas leis da cidade. Se o Estado não for instituído, o que sobram são as leis que regem a família. Como que uma família é regida? O princípio da autoridade daquele que manda. Os pais mandam nos filhos, os filhos obedecem aos pais. As vontades dos pais, os pais erram. Porque os pais têm certos valores particularistas. Minha filha não pode sair de casa. Meu filho pode, porque mulher tem que ficar em casa, mulher decente tem que ficar em casa. Minha esposa não pode trabalhar. Meu filho pode. Minha filha tem que ajudar em casa. Enfim, por quê? Porque os valores do patriarca são esses, poderiam ser outros, mas são valores dele, são valores pessoais. E isso, quando transposto para o resto da sociedade, para o Estado, para a forma como as instituições vão ser regidas, faz com que o Estado seja um grande churrasco.
As vontades particularistas de quem manda entram em vigor. E vocês percebem que isso faz com que a gente eleja personalidades. A gente acha que a gente deve honra, devemos ser fãs de pessoas, de indivíduos, de particulares. O Bolsonaro é um mito, vocês votaram no Bolsonaro. O Lula é o pai salvador, vocês votaram no Lula. E vocês acham que o Lula é o salvador. O Bolsonaro é o salvador, aquele vereador lá é o salvador. Não, eles são representantes e devem ser representantes impessoais. Não que eles não tenham vontades particularistas, mas eles não devem votar, agir, construir certos projetos, certas políticas públicas, enfim, com base naquilo que eles acham, eles gostam. Essa é a grande questão. O Brasil, quando vota, vota em pessoas, vota em personalidades. O Brasil não vota em projeto, no projeto do PSL, no projeto do PT, no projeto do PDT. A gente vota em pessoas. E quando saem essas pessoas de um partido, você migra. O Bolsonaro, por exemplo, é um presidente que não tem partido. Não tem uma base cujos projetos são oferecidos para o povo. Não tem uma base ideológica, não tem uma visão de mundo, não tem projetos e planos. Por quê? Porque ele está fora, ele é um indivíduo, ele está fora. Percebe? O Bolsonaro, ele é este homem cordial. Ele é uma pessoa, é uma personalidade. Ele não é o presidente, ele não é o cargo. Ele é uma pessoa que tem plenos poderes. Com Lula também. Tem saudades do Lula, volta Lula, o Lula tem que voltar. Pô, o Lula já foi presidente. Ele já foi presidente por 8 anos. Né? E ele quer voltar, assim, faz parte da mentalidade nossa também. Ele quer voltar a ser presidente. Não tem um projeto, o PT, um projeto para colocar outras lideranças. Então, na ausência dele, coloca outro. Mas se tem ele lá, vai ele mesmo. Porque é a personalidade que faz com que a gente direcione nossas ações políticas, eleitorais, partidárias. Não tem projeto, não tem partido, a gente tem um indivíduo, a gente tem uma personalidade. Olha que interessante. O capítulo que fala sobre o homem cordial começa com um subcapítulo. Antígona e Creonte. Antígona e Creonte, na história da Grécia, né, ou na história nossa também, que a gente recebe isso, representam a história de uma incompatibilidade fundamental entre estes dois princípios, o Estado e a família. O Creonte, supostamente, não age em nome da sua vontade pessoal quando vai lá e empareda Antígona, ou quando condena o irmão da Antígona, ele não pode ser enterrado. O Creonte, ele não está agindo em nome da sua vontade pessoal, mas da vontade geral dos cidadãos. Né? A cidade não permite isso. Ele vai falar, cito o Creonte, e todo aquele que acima da pátria coloca seu amigo, eu o terei por nulo. Eu vou ler aqui uma parte de um texto da Maria Lúcia Nerri, A Tragédia da Cordialidade, em que ela fala uma coisa muito interessante, o porquê que Sérgio Buarque teria colocado Antígona e Creonte. Abro aspas. Curiosamente, o autor, ao citar a tragédia de Sófocles, narra apenas a sua parte inicial, quando as cartas ainda não eram definidas. Se pensarmos que Raízes do Brasil fora lançado em 1936, um ano antes da implementação do Estado Novo por Getúlio Vargas, que de presidente torna-se patriarca ditador, seguindo um processo correspondente do rei Creonte, a citação da obra de Sófocles no capítulo Homem Cordial torna-se quase profética. É a parte da obra de Sófocles em que o rei Creonte, antes defensor do Estado, torna-se um ditador. O que se efetiva no Brasil, no ano seguinte ao lançamento de Raízes do Brasil. Não bastou a implementação do Estado para a transcendência da ordem familiar. Eis que o novo governante se auto-intitularia o pai dos pobres. Porque tá aí. O Lula também falava, né, de uma certa paternidade dos pobres. A gente se refere como uma certa paternidade daqueles que nos cuidam, mas não cuidam como pais, cuidam como governantes. E não me entendam mal, eu não sou antipetista e antilulista. Eu só acho muito curioso que isso faz muito sentido, porque a gente elege personalidades. Não é uma questão de personalidade, sabe? Quem a gente elege para ser os melhores governantes. Né?
todo mundo sabe, eu acho que os indicadores, os números, as políticas públicas dos governos do Lula levaram o Brasil a ser a sexta maior economia, respeitadíssimo, enfim, acabou com... tirou o Brasil do mapa da fome da ONU. Só que aquele fim, aquela volta da história, aquele recurso, aquele primado dessas vontades particularistas ainda estão contidos. A forma como as pessoas reverenciam uma personalidade como um herói, como um grande pai que nos salva. O Bolsonaro, a mesma coisa. O Ciro, a mesma coisa. A gente se relaciona com essas pessoas, os termos são muito precisos, assim. Quando a gente se relaciona com essas pessoas, a gente usa termos que são da ordem do privado, são de ordem de vontades particularistas nossas, né? Como se eles fossem nossos amigos, nossos parentes, nossos pais. E não são. Eles deveriam ser funcionários públicos a serviço da lei e da Constituição. São impessoais. Não depende se você gosta ou não, se você acha ou não. Porque se você não gostar, para mudar, você precisa apelar para as instâncias competentes do Estado. O homem cordial, ele é aquele que não consegue fazer essa separação. E nós somos assim. Essa nossa capacidade, essa nossa afetividade nas relações sociais. A gente fala no diminutivo, por exemplo. Né? Vocês percebem? Eu vou dar um pulinho lá no mercado e já volto. Vou dar uma machucadinha, né? Enfim, esses são traços dessa nossa relação diferente, pouco reflexiva sobre o mundo. Quando a gente usa títulos acadêmicos ou de nobreza como pronomes de tratamento. E aí, chefe? Oh, e aí, patrão? E aí, doutor? Né? Isso não são pronomes de tratamento. São cargos, são hierarquias. Quando você vai no bar e alguém te chama de chefe, você não é chefe dessa pessoa. Não há uma relação de patrão. O patrão dele é o dono do bar. Doutor é quem faz doutorado. Todo mundo é doutor nessa nação. Vocês percebem? Eu nunca esqueço desse exemplo que eu dou. É um videozinho de WhatsApp que eu lembro. Que em 2014, 2013, assim, tinha um pessoal, os guardas municipais estavam multando quem estacionava em vaga para deficiente. Isso também é outra coisa da cordialidade, certo? Eles estavam multando e o cara chegou lá e falou: não, vocês não podem me multar aqui, não sei o que. Eu sou amigo do ACM Neto. Peraí, deixa eu pegar o WhatsApp, que eu vou mandar agora um WhatsApp pro ACM Neto. Como se os funcionários do estado, do município, não pudessem multar um cara por estar quebrando a lei. A gente fala que há uma política de disseminação de multas. Os radares são para fazer sobreviver a indústria da multa. Bom, a gente tem leis de trânsito. Se você passar mais de 60, o radar vai pegar. A lei diz, você não pode passar mais de 60. E você sempre passa. Isso é muito pouco racional, certo? Que indústria é essa? Só vai ter multa se você quebrar a lei. Falei da nossa dificuldade em respeitar leis gerais do Estado. É por conta dessas raízes. O Bolsonaro tem 3 filhos no Estado. Um vereador, um senador e um deputado. O Bolsonaro é deputado há 26 anos. Tudo que ele fala é porque eu acho que é assim, é só uma gripinha, é o que ele acha. Ou as pessoas, como que elas vão sobreviver se elas não trabalham? Pô, porque eu acho que tem que trabalhar. Eu sou atleta, então se eu pegar a gripe não vai me afetar tanto, dá pra trabalhar. Percebe? É um eu acho, é uma vontade minha, é uma visão particular do mundo. Ele não tem que dar essa visão particular do mundo, porque ele é um representante do Estado. Numa república a gente devia entender isso. Só que a gente não entende. Todo mundo conhece alguém que consegue acabar com seus pontos na carteira. Eu conheço. Eu sou também fruto disso. Né? Você compra a carteira de motorista, você transfere os pontos da carteira para outro, você conhece alguém para fazer uma mutreta, para você não abrir sua empresa dentro de todas as leis, paga para um fiscal na prefeitura. Enfim, todo mundo conhece um despachante. Todo mundo é amigo de um delegado que vai quebrar um galho. Todo mundo é amigo de
de uma funcionária na prefeitura que consegue... vocês entendem? O nome disso é patrimonialismo, que é muito caro esse homem cordial. É uma relação promíscua entre aquilo que é da ordem, da esfera pública e da privada. Eu confundo, eu uso o privado, eu uso o público para benefício do privado, melhor dizendo. Entende? Eu uso o cargo que eu tenho na prefeitura para acabar com uma multazinha que eu tenho, ou para ajudar um amigo. Ou tem um amigo desempregado, eu tenho um cargo aqui e eu posso nomear algum assessor. Vou botar esse amigo, vou botar essa ex-esposa, vou botar um filho. Não importa se ele tem as melhores credenciais, importa que ele está precisando, eu conheço, então... Né? Percebe que isso legisla as relações políticas e sociais no Brasil? Essa vida particular, essa vida da vida privada, sempre volta e retorna. Nossa política de segurança, o que está na boca do povo e nos ouvidos é: vamos comprar arma, vamos liberar a arma. O filho do Bolsonaro, não sei qual foi, eu acho que foi o Flávio, disse: a segurança pública não deve proteger a sua casa, você deve proteger a sua casa. Olha a ausência de pensamento público, de bem público e comum aqui, que o Estado deveria enaltecer. Por quê? A arma, você, indivíduo, vai lá e compra. Se entrar algum bandido, você, indivíduo, deve proteger a sua casa. E o Estado, né? O Estado não tem que cumprir com a sua função de te proteger, de garantir para você a sua segurança? Como é que pode um negócio desse? Como é que pode alguém dizer que o Estado não deve te proteger na sua casa? Ou como é que pode alguém, o Bolsonaro falou isso ontem, cada família deve cuidar dos seus velhinhos. Cada família é responsável. Não. Não. A gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de uma teia de cuidados por parte do Estado para garantir a saúde dos cidadãos. A gente precisa de políticas públicas de saúde. Ou vocês discordam de que vocês precisam de um hospital público, de escola pública, que vocês precisam de segurança pública? Ninguém discorda disso, mas todo mundo aplaude quando essas coisas são ditas também. Olha a contradição. A filosofia não faz distinções. Como é possível que você queira que o Estado faça certas coisas e ao mesmo tempo você diz que isso é da sua alçada? Não faz o mínimo sentido. O Bolsonaro falou que se passar fome no Brasil, a pessoa está mentindo. Passar fome no Brasil é uma grande mentira. Ele diz que tem repulsa aos estrangeiros. Chamou os governadores de paraíbas. Ele falou que ele devia ter usado o avião, o helicóptero do Brasil para levar os seus familiares para o casamento do seu filho. Ele disse, abro aspas, e eu vou negar e mandar ir de carro? Vai, porque o helicóptero não é seu, ele é do Estado. Não é carona, você não pode dar carona numa coisa que não é sua. Você tem que antes, no mínimo, perguntar para as pessoas se elas deixam. Eu vou colocar um filtro na Ancine, porque eu quero que obras ufanistas, que falam mais da família e tal, sejam produzidas ao invés desses filmes aí da esquerda. É o que ele quer, não é o que ele quer, ele não pode fazer isso. O que eu quero, o que eu acho, a minha visão de mundo tem que determinar, as minhas particularidades têm que determinar as políticas públicas. O filho embaixador, por quê? Porque eu não vou querer dar filé mignon pro meu filho? No Estado, não. Entende? É difícil do brasileiro entender. Ele vai de chinelo na reunião, de camisa do Palmeiras numa reunião com chefes de Estado. Ele fala que os dados do INPE estão errados porque ele sente que não é assim. Eu vejo aí que não tem desmatamento. Não é uma questão de opinião pessoal e de posição pessoal sobre as coisas que acontecem. É questão de indicadores, de dados. Ele não pode usar as questões que são publicamente construídas e se servir de um precedente privado para analisar isso, porque ele acha que não é. Percebem? Essa é a cordialidade. E o brasileiro votou nisso. E o brasileiro sempre votou nisso. Se mudar o sinal de mais ou de menos, né, da esquerda ou da direita, a gente pode estar em melhores ou em piores lençóis, tudo bem, mas o sinal é sempre esse. O do privado, do particular. E uma coisa que aqui, agora eu tenho
30 minutinhos finais, eu vou estender um pouco isso aqui, porque eu estou falando muito do Sérgio Buarque. Imagine essa visão cordial que domina nossas relações sociais. Até hoje, vocês percebem isso, vocês veem isso. Aliadas a essas visões que o Achille Mbembe chama de necropolíticas. Imagina, o Achille Mbembe, ele é camaronês, professor de História e Ciências Políticas na Universidade Witwatersrand, em Joanesburgo, e na Duke University, nos Estados Unidos. Ele é autor de Crítica da Razão Negra, da Pós-Colônia, enfim, Políticas da Inimizade, entre outros. Eu vou falar de necropolítica aqui, porque isso vai ajudar a gente a construir uma visão um pouco mais ampla dessa interpretação do Brasil. Eu estou sendo bem geral aqui, mesmo assim já deu 1h15, hein? Aconteceu isso também no Aljânia. Falei muito do Sérgio e falei pouco do Achille. Para a gente entender necropolítica, a gente tem que entender ao que o Mbembe está se referindo, ou de onde ele está partindo para criar esse conceito. E não é possível entender sem uma relação com a noção de biopolítica construída pelo Michel Foucault. O Foucault afirma que nas sociedades ocidentais predominam 3 tecnologias do poder: o poder da soberania, o poder disciplinar e o biopoder, a biopolítica. A grosso modo, o que o poder da soberania dizia? Ora, o direito que o soberano tinha sobre a vida e a morte de seus súditos é o que define, em linhas gerais, a noção de soberania, explicitada numa frase: fazer morrer e deixar viver. Ou seja, o soberano tem o direito sobre a vida e a morte de seus súditos. Ele manda matar e deixa viver quem ele acha que merece. Certo? O poder disciplinar. O que o poder disciplinar produz? Ora, é um poder exercido sobre os indivíduos, sobre os seus corpos, nas instituições disciplinares, nas quais esses indivíduos são confinados. Por exemplo, a fábrica, o exército, a prisão, o hospital, a escola. Nessas instituições, cada uma das pessoas são individualizadas, cada indivíduo tem um prontuário, certo? Tem lá uma ficha e anota tudo aquilo que acontece a esses indivíduos. Se portou bem ou não, se está doente ou não, que doença que é ou não, se falou palavrão ou não, se tirou nota baixa ou não, se foi para a diretoria, quantas vezes foi, enfim. Sociedades disciplinares, elas disciplinam os corpos para que eles sejam de tal ou tal forma. Por meio da disciplina, o indivíduo pode ser conhecido, controlado e explorado, tirando-se dele tudo o que pode oferecer. Tá? E o biopoder e a biopolítica do Foucault? Ora, lá em meados do século XVIII, começa a construir uma nova tecnologia do poder, que ele propõe chamar de biopoder, que é um poder sobre a vida. Mas o biopoder não deve ser confundido com o poder soberano, pode parecer. Por quê? Porque o biopoder procura administrar a vida de uma população. Ele complementa o poder disciplinar. Certo? A gente vive no mundo disciplinar. As escolas, os presídios, os hospitais, os manicômios, enfim, são muito parecidos em termos de organização, de lógica, certo? Ou eram, pelo menos. Só que o biopoder, ele apresenta uma certa diferença. A função do biopoder é fazer as pessoas viverem e deixar morrer quem precisa. Fazer viver para o Estado significa que o Estado ele é responsável por fazer com que os cidadãos vivam mais e melhor, evitando mortes desnecessárias. Vai ter morte, a gente vai deixar morrer, mas aquelas que são necessárias. Tá? Biopoder.
Ele faz viver e deixa morrer, diferente do poder soberano, que faz morrer e deixa viver. Como que o Estado faz viver? Ora, o Estado faz políticas de vacinação, faz sistemas de saúde, propagandas para você se exercitar, para você correr, fazer check-up sempre, enfim, uma série de políticas públicas que visam a sua saúde, porque quanto mais saudável, mais você produz, certo? Mais você trabalha, mais você gera riqueza para o Estado e para o empresariado e para si mesmo, né? Então é uma coisa positiva fazer com que as pessoas vivam mais e mais saudáveis, porque elas vão produzir mais e melhor. Tá? E a necropolítica? A necropolítica ela é uma nova forma de dominação, de submissão e de reconhecimento dos indivíduos. Ela parte da noção de biopoder, mas ela interpreta de uma forma um pouco diferente. O Mbembe vai dizer que a soberania é o poder de dar vida ou morte de quem dispõe os dirigentes africanos sobre o seu povo. Os dirigentes africanos, e o Mbembe está vendo muito bem a forma como os dirigentes africanos estão dirigindo o seu povo, eles têm o poder de dar vida ou morte. Eles têm o poder de matar ou de dar a vida, para que certas pessoas continuem sendo úteis ao Estado e ao empresariado. E o Mbembe vai falar, isso não se reduz apenas aos dirigentes africanos, que a certos países africanos tem muitos clãs, tem muitas etnias, e eles se degladiam, enfim. O terceiro mundo americano e o quarto mundo também são submetidos à necropolítica. Necro, de necrose, de morte, certo? Biopoder, de bios, de vida, poder sobre a vida. Necropolítica é um poder da morte. É estendido até o terceiro mundo. O terceiro mundo também opera a partir de conceitos inteligíveis a partir da necropolítica. E o quarto mundo, que são aquelas pessoas que estão vivendo em países de primeiro mundo, mas extremamente precarizadas, em campos de refugiados, em cidades fantasmas, em exploração a partir da sua posição ilegal em certos países, enfim, estão no primeiro mundo, mas a sua posição naquela sociedade é a mais baixa possível. A necropolítica para o Mbembe é difusa, o poder da necropolítica é difuso, e ele não é sempre exclusivamente estatal. Aqui tem uma relação interessante, né? Porque ele insere a economia da morte nas suas relações de poder e produção. Uma economia da morte. Uma necronomia, como eu vi no Facebook esses dias, acho que foi o professor Paulo Neto, o Paulinho lá da Federal do Paraná, que tinha colocado. O necropoder ele é difuso porque ele não está reduzido ao Estado, mas também à bolsa de valores, aos empresários, aos especuladores, enfim, os dirigentes, não só dos estados, mas das empresas também, eles exercem a sua autoridade mediante o uso da violência e acreditam ter direito de decidir sobre a vida dos governados. Nesse sentido, a violência seria um fim em si mesmo. Imagina um dirigente decidir que ele tem direito sobre a vida dos governados. Exemplo, vamos sair todo mundo na rua, vai ter umas mortezinhas? Sim, mas é algo que a gente precisa fazer para que a economia não pare. Percebe? Isso é achar que você tem um poder sobre a vida dos governados. Eu vi esses dias, foi hoje que eu li algum empresário, vocês lembrem aí, ele disse que a vida do ser humano
não é limitada, o valor da vida do ser humano não é limitado. Porque se isso fazer com que a economia caia, rua, a gente pode pensar em certos sacrifícios. O biopoder, ele se apresenta como antecedente do necropoder. Porque o necropoder obedece ao esquema de fazer morrer e deixar viver. Ele está relacionado à noção de biopoder, mas essa relação é invertida. Essa nova forma do controle sobre as vidas da população, segundo Mbembe, ela surge na era colonial, momento de desestruturação dos limites entre a vida e a morte, que proporcionou o silenciamento do corpo. E isso vem sendo representado e ressignificado nas sociedades modernas capitalistas. Quando você coisifica o ser humano, ou seja, transforma as pessoas em meras coisas, que é aquilo que o capitalismo faz, basicamente, né? Se eu tenho que trabalhar, tem uma epidemia aí fora, mas eu tenho que trabalhar para gerar riqueza para os donos das empresas, não importa se eu vou morrer, se eu vou pegar doença, se eu sou assintomático, mas eu vou para casa e passo para minha família, enfim, não importa, você tem que ir lá e produzir, porque essa é a sua função. Você é uma coisa, você é uma engrenagem. O Mbembe está dizendo. As forças econômicas e ideológicas do mundo moderno mercantilizam e coisificam o corpo. Se o corpo se converte em uma mercadoria, e ele não é marxista, viu? Ele não está falando, ele não é comunista. O Mbembe, ele está falando a partir de outras posições também, claro, a partir dos intelectuais marxistas, mas a partir de outras posições políticas e ideológicas. Só que o corpo se coisifica, ele se converte em uma mercadoria a mais, e mercadorias são suscetíveis de serem descartadas? Não. Isso faz com que você aniquile a integridade moral das populações. Olha que a necropolítica opera a partir dessa coisificação pós-século XVIII, né? Século XIX, isso fica muito claro, muito patente, né? Com o capitalismo já industrializado. Se você coisifica as pessoas têm que trabalhar, porque elas precisam gerar riqueza, elas precisam de dinheiro. O Mbembe está falando, elas precisam viver antes, elas precisam ter saúde antes, elas precisam ter condições de sobreviverem. Porque se elas forem morrer, e se suas vidas são descartadas, pouco importa, não é? Se o corpo se converte em mercadoria, e para o Estado e para os empresários, o que importa é que essas mercadorias produzam mais mercadorias, então as pessoas podem ser descartadas. Isso é um poder que é exercido sobre a vida e a morte das pessoas. Isso é um poder que faz matar e faz morrer. Você não deixa morrer, né? Como o Foucault diria em relação à biopolítica e o biopoder. Você não deixa morrer as pessoas que não fazem muita diferença. Você de fato mata elas. Você submete elas a uma realidade que vai matá-las. A soberania na necropolítica é o direito de matar. Ele menciona o Foucault. Ele menciona o Foucault numa obra de 76 chamada Em Defesa da Sociedade, aqui na necropolítica. Ele vai dizer que o biopoder parece funcionar segregando as pessoas que devem morrer daquelas que devem viver, dado que opera sobre a base de uma divisão entre os vivos e os mortos. E esse poder se define em relação ao campo biológico, do qual toma o controle e no qual se inscreve. Esse controle pressupõe a distribuição da espécie humana em diferentes grupos, a subdivisão da população em subgrupos e o estabelecimento de uma ruptura biológica entre uns e outros. Nesse sentido, classe, raça, gênero, tudo tem um lugar muito importante na racionalidade própria desse biopoder que ele menciona, que refere ao Foucault, mas também na construção dessa necropolítica.
Porque certos grupos e subgrupos de pessoas tornam-se inumanos. Os estrangeiros, por exemplo. Quando o Bolsonaro chama os imigrantes sírios, palestinos, de animais, você desumaniza. Quando você fala que um quilombola pesa não sei quantas arrobas, você está se referindo a um ser humano como você se referiria a um boi. Você está desumanizando essa pessoa. Se você desumaniza, você submete essas pessoas desumanizadas à dominação que deve exercer sobre elas. A política da raça, nesse sentido, né? Existem certas raças de seres humanos que estão ligados à política da morte. Quem morre mais a partir disso? Estrangeiro, negro, ainda mais se forem pobres. A questão da necropolítica está totalmente associada a recortes também de classe, de raça, de gênero. Por quê? Porque as pessoas que estão ligadas à morte como política, né, vou fazer essas pessoas morrerem porque essas aqui têm que viver melhor, você está submetendo elas ao poder da necropolítica. Você não está fazendo viver e deixando morrer. Você está fazendo morrer uns e fazendo viver outros. Como se fosse essa dicotomia a única possível. Para essas pessoas viverem melhor, essas têm que morrer. Claro que não. Como se não houvessem outras alternativas. Como, por exemplo, políticas públicas que dessem aqui em época de coronavírus. Vamos pegar tudo isso que a gente falou agora e eu encerro para falar sobre o que a gente está vivendo hoje no Brasil. A gente é cordial. A gente opera mais pela lógica do afeto, da paixão, do que pela razão. A gente tem a lógica da família e da proximidade filial como sendo a lógica do Estado. A maioria dos brasileiros elegeram uma pessoa que tem todos os filhos no Estado, que ninguém fez nada, projetos de lei, políticas públicas que de fato dessem conta de uma carência em algum aspecto da vida social. Políticas públicas servem para isso, né? Eu construo políticas públicas porque algum aspecto da vida social está carente. Carente de emprego, carente de segurança, carente de saúde. Faço uma política pública para dar conta dessa carência. Você não vê ninguém, não tem um projeto de lei, não tem uma política pública que dê conta de sanar certas carências e certas deficiências do Estado. Por quê? Porque isso é comum para nós, como brasileiros. A gente enxerga o Estado como um puxadinho da nossa família. Esquerda e direita, não importa. Por que eu estou falando de Bolsonaro? Porque ele é o presidente do país. E a gente está falando sobre o Brasil de hoje. Eu falei um monte do Lula. Uma palavrinha sobre o Lula. Que eu acho que foi o maior presidente da história desse país. Não necessariamente isso é uma coisa boa. Porque quando a gente tem uma sucessão de presidentes medíocres, o melhor não está... talvez uma posição tão grande. Mas olha, o Lula, quando entra no poder, ele de fato oferece créditos, ele amplia o salário mínimo acima da inflação, tem aumento real do salário mínimo, ele dá uma série de abonos e desonerações para empresários, ele faz com que as empresas possam ser abertas e disponibilizar crédito para essas empresas, tem empréstimo para essas empresas. Enfim, o Brasil pula da 8ª para a 6ª economia do mundo. A gente tem acesso a consumo. As pessoas, classe baixa e média, estão comprando coisas, eletrodomésticos, fazendo crediários, fazendo cartão de crédito, parcelando as coisas, e compra casa, e compra carro, e compra geladeira, e paga a escola dos filhos, e paga o seguro da saúde lá, convênio médico, enfim. Isso foi muito bom para quem não tinha nada. Isso faz com que as pessoas não morram de fome, tenham acesso à educação, à saúde. Só que olha como isso está incrustado na nossa psique. Tudo isso que os governos do Lula fizeram foi a partir do Estado
cada vez mais enfatizar um privilégio da vida privada em detrimento de uma coletividade. O que o crédito e o acesso à renda permitiram? Eu não estou dizendo que isso foi ruim, hein? Isso foi muito bom. Quem tem fome precisa de dinheiro, precisa comer, precisa ter um teto. Só que as políticas pararam por aí. Quando você dá renda e você oferece às pessoas a comprarem a sua saúde, eu vou pegar um convênio médico em hospital privado. As pessoas a pagarem escola privada, porque as públicas são uma bosta. Então eu estou comprando a educação. A universidades privadas, FIES aí. Vou na privada, eu compro a minha educação. Eu compro carro, um monte de gente comprou carro. Transporte privado. E assim por diante. E você não faz com que os serviços públicos melhorem significativamente, você cria uma série de consumidores que vão defender aquilo que receberam, o consumo. Por quê? Agora eu sou um cliente, eu não sou um cidadão. Eu tenho acesso àquilo que é da ordem privada, àquilo que eu compro. Aquela saúde é minha, aquela educação é minha, aquele carro é meu. Enquanto que o transporte público não funciona direito, a saúde pública não funciona direito, a educação pública não funciona direito, a segurança pública não funciona direito, eu vou comprar minha arma. Então a gente valoriza aquilo que é da ordem do privado e não quer perder. Por isso pessoas como Dória, Russomano, o próprio Bolsonaro, a figura do Paulo Guedes, eles sempre ganham ressonância. Por quê? Porque quando você estimula o consumo, você estimula a construção de consumidores. Não a construção de cidadãos que acham que tem certos deveres, que tem que saber que tem certos direitos e certos deveres para com o espaço público, para com os bens públicos. Não, isso aqui é meu e isso eu não quero perder. Eu vou defender quem defende o consumo, quem defende o mercado, quem defende a economia, a bolsa. Eu vou defender que Dória, Russomano, Paulo Guedes. E todo mundo que fala de serviços públicos, a gente rejeita. E a gente, o Brasil faz isso. Esquerda e direita. Talvez não todas, mas pelo menos as que estão sendo faladas aí. Então olha só. A gente tem uma forma de vida e um pensamento sobre essa nossa cultura, sobre essa nossa civilização, sobre essa nossa psique. A gente tem construções que valorizam aquilo que é da ordem do privado. Aquilo que eu compro, aquilo que meu irmão pode me dar, aquilo que meu amigo pode me oferecer. Quando eu estou em cargos de mando, eu beneficio aquilo que eu acho que é, aquilo que eu quero que seja, e não aquilo que eu sei que deve ser feito. Não a posição técnica de certas autoridades, mas aquilo que eu acho que tem que ser. Eu acho que é só uma gripinha. Eu acho que a gente tem que ter arma para se defender. Toda vez que a gente fala isso, a gente está dizendo que a saúde pública, então, não serve para nada. A segurança pública, então, não serve para nada. Não deveria ter. E assim por diante. E quando a gente chega num momento em que a gente diz que o Estado tem que fazer com que certas pessoas morram para que outras vivam melhor, aí a gente está unindo duas características extremamente nocivas para a civilização brasileira. A gente está valorizando aquilo que é da ordem do privado e a gente está valorizando que certas vidas individuais devem morrer para que outras sobrevivam. Quando você fala que só velho e gente que tem doença pré-existente vão morrer, você fala que é só isso, mas é só velho e só quem tem doença já vai morrer. Você está desumanizando essas pessoas. Elas, então, se morrer, dane-se. O Estado tem que preocupar com a gente que vai ficar vivo. Isso é fazer morrer uma pessoa. Quando a gente incentiva a partir do representante, que deveria ser um representante impessoal das vontades dos cidadãos, e essas vontades também não são quaisquer vontades, devem ser as vontades cívicas, né? O que também não é construível se o Estado não construir, né? Porque isso não vai espontaneamente surgir. O que a gente vai ter é uma repetição
sempre e sempre e sempre infinita dos mesmos problemas. E quando chega alguma crise como um vírus, uma epidemia, esses problemas vão se agravar. Porque a gente continua pensando na nossa vida privada, individual. Né? Ah, mas e o empresário? Ah, mas e o dono de tal lugar? Gente, para isso que tem o Estado. Os Estados Unidos está mostrando. Os Estados Unidos tem o Trump como presidente. É o paraíso neoliberal. Inglaterra, França, Alemanha, quando todos estão pensando em políticas públicas que façam com que o Estado garanta a sobrevivência dos negócios e das pessoas, você vê que há o que se fazer. Bolsonaro disse, mas não tem o que fazer, ué, as pessoas vão parar de trabalhar? Vão, porque elas precisam estar vivas. As pessoas precisam estar vivas para produzir e para consumir. Se as pessoas morrem, tem menos consumo. Liberalmente falando, a política da morte ainda é estúpida. Porque as pessoas precisam estar vivas e saudáveis para produzir e para consumir. O Estado tem que ter, portanto, políticas públicas que garantam a não falência dos comércios que estão fechados e a sobrevivência dessas pessoas, financeiramente, inclusive. O Trump tem um pacote de 2 trilhões que vai dar renda básica para todos os americanos. Porque se ele der dinheiro para os americanos consomem. Se os americanos consomem, eles vão fazer com que o dinheiro gire na economia norte-americana. Se o dinheiro gira na economia norte-americana, as coisas não vão ficar 100%, mas elas não vão ruir. Mas aqui, aliado a essas nossas circunstâncias, que são dramaticamente brasileiras, a gente está falando de Brasil aqui, todas essas circunstâncias, a cordialidade, essa necropolítica que está sendo feita hoje em dia, já desde muito tempo, segundo o Mbembe, mas hoje em dia a gente vê isso com mais fundamento. Isso é a desgraça para o país. Eu usei essas chaves de interpretação da cordialidade e da necropolítica para tentar fazer com que a gente, pode ter sido maçante uma certa parte, para ter que construir os conceitos, mostrar por que ele fala o que fala. Porque se a gente unir, a gente vê que a gente tem uma particularidade que é da nossa personalidade, que vem sendo construída desde a colônia, junto com algo que está acontecendo no mundo, a partir das empresas, da soberania das empresas e dos estados, fazendo com que as pessoas sejam submetidas à morte. É uma política da morte. Eu preciso fazer com que pessoas morram para que outras sobrevivam. Mas essa dicotomia é falsa, porque é possível fazer com que a economia sobreviva e as pessoas vivam também. Basta planejamento e racionalidade. O mundo está em pandaréus, como disse Ciro Gomes. Mas o mundo, pelo menos o mundo que o brasileiro da elite enaltece, Estados Unidos e Europa, já percebeu que fez cagada e vai oferecer um estado de bem-estar para todos a partir de políticas públicas que vão dar renda para todos. Não importa se vão ficar em casa, vai ter dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro faz com que eles não parem de consumir. E se não parar de consumir, as empresas ficam abertas. Vocês percebem? O paraíso neoliberal, os Estados Unidos, está fazendo isso. 2 trilhões de reais. O Brasil tinha, né? O Guedes já vendeu mais de 40 bilhões de dólares para o mercado financeiro. Mas o Brasil tinha 380 bilhões de dólares. Faz 380 bilhões vezes 5, que está valendo o dólar. E transfere para reais. Dá trilhão? Ou perto de trilhão? É possível, tem dinheiro. Ah, mas o PT deixou o país em crise. Gente, que economia básica, um país que tem 380 bilhões só de reservas e um orçamento de mais de trilhões de reais, não entra em crise. Um país que tem reserva de quase 400 bilhões de dólares não entra em crise financeira. Basta ver quantos bilhões são destinados para bancos e quantos milhões são destinados à saúde, ou educação, ou transporte. Não é uma discrepância
São prioridades. Prioridades oriundas de uma visão de mundo necropolítica, certo? Porque você faz pessoas morrerem. E cordial, porque você trata o Estado como se fosse seus parentes e sua família. Como se você estivesse num churrasco. Como se você fosse um tiozão que outorga, vai lá comprar carne, pega refri e tal. Não é isso. O Estado deve fornecer uma rede de cuidado. E quando esse cuidado não é oferecido, as pessoas morrem. E as pessoas já morrem. Porque o corona aqui é o pretexto para eu falar sobre isso, né? Porque é o que é mais patente. Mas e as pessoas na periferia, que são submetidas ao fuzilamento? As crianças que morrem de bala perdida. As pessoas que são fuziladas dentro do carro com mais de 200 tiros de fuzil. A juventude negra que, quando está com guarda-chuva na favela, é confundida com um fuzil e morre por tiro. É o Estado que matou. A empregada doméstica que é obrigada a servir os seus patrões que voltaram da Europa com corona e pega corona e morre, ela foi morta pelo Estado, que não impediu que isso acontecesse, e pelos patrões. O Mbembe fala, necropolítica, essa soberania não é privilégio dos Estados nacionais, também das empresas. Elas exercem isso. Então, assim, o que a cordialidade e a necropolítica podem nos oferecer enquanto chaves conceituais? Uma forma de olhar para o Brasil e ver que as coisas são assim e podem ser diferentes. Tem saída para isso, mas para isso a gente tem que se entender e entender certas formas de olhar para o mundo. Quando um presidente diz, não tem o que fazer, a gente tem que sair, trabalhar e produzir mesmo assim, porque é só uma gripe. Se a gente olhar para a história do Brasil, para a história da política mundial, enfim, para outros pensadores que estão pensando a partir de outras chaves de pensamento, a gente consegue tentar compreender por que está assim. Essas são as únicas formas de agir? Tem outros exemplos que me oferecem formas melhores? Essa é a grande questão. Desculpem se eu fui maçante, acho que no final eu dei uma animada, mas é que eu quis falar tudo pormenorizadamente para que vocês entendessem. Cordialidade e necropolítica, pelo menos em linhas gerais, né? Eu usei 1 minuto e 47 aqui já para falar sobre isso. Isso ainda é superficial, mas já nos oferece uma certa forma de olhar para o Brasil e ver que a gente é assim por determinadas razões. Essas razões não são divinas, essas razões não são naturais, elas são contingentes. Se é contingente, se é possível de não ser dessa forma, então a gente pode mudar. A gente não muda se a gente não consegue minimamente entender o que é isso. Por que o brasileiro é assim? Vocês são assim, eu sou assim. A gente tem traços de cordialidade e se a gente começar a reparar na forma como a gente elege os nossos representantes, na forma como a gente consome certos produtos, na forma como a gente prioriza aquilo que é da ordem do privado e não do público, na forma como a gente desvaloriza aquilo que é da ordem do público, do Estado. Se a gente não reparar que a gente sempre privilegia as leis que vigoram a família e o mundo afetivo e nunca a vida política em comum, se a gente não levar em consideração essas diferenças, se a gente não tomar consciência de que a gente privilegia uma forma de olhar para a política e não outra, a gente nunca vai mudar essa forma. A gente sempre vai bater nas mesmas teclas, a partir dos mesmos tipos de modelos de pensamento. Não importa se você é anarquista, se você é comunista, se você é ultraliberal. A gente tende a olhar para a política e identificar isso. E o que eu faço? E meu amigo? E o cara lá? E o filho dele? Como se isso fosse uma questão de família, de intimidade. Não. A vida pública ela é pública. Ela é comum, ela tem que ser em comum construída, valorizando aquilo que é da ordem do público. Não fazer isso significa a gente ficar sempre onde estamos.
e a gente não vai sair do lugar. Eu falaria mais, porque eu me empolgo, mas não vou. 1h50, foi a maior até hoje. Mas eu acho que a partir disso que eu falei, vocês podem ir lá ler o Sérgio Buarque de Holanda, vocês podem ir ler o Mbembe, entender cada vez mais, melhor. Inclusive, se eu falei alguma bobagem aqui, se vocês quiserem me refutar ou me contradizer, fiquem à vontade, tá? Mas é patente que a gente enxerga, quando a gente para, reflete e olha para o Brasil, a gente enxerga, é mesmo, é assim que acontece. Esse é um grande passo. Se é assim que acontece, para onde a gente vai? Não sei, mas já é um grande passo você entender isso. Só que uma pessoa só, 2 pessoas só, 10 pessoas só não mudam nada, né? Isso tem que ser permanente, certo? É nóis. Obrigado pela quem ficou até o final. Vou ver se eu gravo mais coisas, assim, coisas mais curtas. Mas isso eu tinha que falar e isso era contundente, porque estava me coçando aqui, a gente está em quarentena, eu queria falar. Isso demandou esse tempo todo para falar. Eu falaria ainda mais, pormenorizaria ainda mais certas coisas, mas acho que tá bom. Certo? Cuidem-se, cuidem dos seus, das suas. Sejam racionais na hora de pensar e refletir sobre as coisas, sobre aquilo que a gente está fazendo. Isso não é uma questão de meramente ideológica, né? Isso não é questão de esquerda ou direita. Eu já dei exemplos para vocês de que os governos de direita estão agindo de outra forma, porque viu que o calo apertou. Isso pode fazer com que a gente haja de outra forma. Claro que o Bolsonaro não vai ver o que eu estou falando, as pessoas não vão ver o que eu estou falando. Só que, se vocês conhecerem isso, se vocês souberem sobre esses conceitos, usarem esses conceitos, se achar que são usáveis, passar para outras pessoas e darem aula sobre essas coisas, enfim, e postarem sobre essas coisas, essas ideias correm. E quando as ideias correm, as cabeças correm junto. Certo? Beijo, abraços e até mais.